Boa tarde, amigos do CISO Advisor, boa tarde do CISO Snapshot. Estamos já, Wilson. Boa tarde no Snapshot número 18, olha só. Tudo bem, Paulo? Boa tarde. Estamos aqui com mais notícias que o Wilson escolheu essa semana. O Wilson tem um olho bom para descobrir notícias e para descobrir coisas que as notícias, vamos dizer, é a falha da notícia. A falha dentro da notícia. Mas, Wilson, Paulo, minerar, fazer uma curadoria em cima do que o CISO Advisor publica é covardia. Pô, é pescar no aquário. Covardia. Ô, Wilson, a primeira da lista aqui é de uma trazida por uma empresa que é o Avada Builder. Falha crítica do Avada Builder expôs 1 milhão de sites. É um plugin do WordPress. Paulo, olha só. Essa notícia eu selecionei e ela conversa com a seguinte, que é uma questão de uma integração no Clu. É para apresentar para os nossos ouvintes os alvos que os agentes maliciosos estão focando. O que eles estão mais interessados? Bibliotecas. Eles estão olhando plugins, eles estão olhando CRMs, ERPs, porque a partir do momento que você compromete uma biblioteca, um plugin, ainda mais esse do Avada, que é um plugin do WordPress, que é o carro-chefe para os desenvolvedores de aplicação web, você consegue comprometer muita gente. É um esforço inicial para um benefício exponencial. Então, é interessante que os nossos ouvintes, a turma da governança, gestão de risco e compliance, fiquem atentos a essa peculiaridade. E cada vez mais, partes relacionadas na cadeia de suprimento de software estão sendo comprometidas para que você consiga comprometer um universo exponencial. Esse caso, particularmente do Clu, está sendo escandaloso porque ele é muito utilizado e quem conseguiu comprometer eles rodou a baiana em cima de Salesforce e outros bichos, né? Estão comprometendo plataformas muito robustas, plataformas muito populares do mercado. Então, vamos olhar isso com um pouquinho mais de atenção. Exatamente. Bom, mas tem outros bichos que estão roubando dados aí. É o caso dos infostealers. Tem uma empresa que fez uma pesquisa aí, chamada Vision Cybersecurity, que é uma brasileira, fez uma pesquisa aí sobre infostealers na América Latina e ela levantou um alerta aí com um estudo dela. Paulo, a questão do stealer, que ele, como o nome dele já diz, ele é um ladrão de credenciais. Então, quando você é infectado por um stealer, ele está focando capturar as credenciais que estão arquivadas no seu sistema, nas suas premissas. O Brasil é um dos países mais infectados por stealer. Existe um site chamado InfoStealer, que ali tem muita informação sobre os stealers mais comuns, qual é a rate qual é o percentual de comprometimento. Então, tem muita informação. E o Brasil aparece nesse site como um dos países mais contaminados. Eu lembro que stealer é um dos acessórios que vem junto a uma contaminação de ransomware. Hoje, quando você é contaminado por um ransomware, outras coisas vêm nesse pacote. E o stealer é um. O que me chama a atenção nessa pesquisa, tu sabe que eu gosto de pesquisa, é um detalhe que deveria ter sido melhor observado. Quando nós lemos o início da notícia, nós identificamos o seguinte: a empresa fez uma comparação entre dois parâmetros temporais diferentes. Então, ela compara um período em 2025, de janeiro a junho, com o período de janeiro a maio de 2026. Isso mata a pesquisa. Isso é um critério que compromete a cientificidade da pesquisa.
Então, é um ponto, não invalida a pesquisa, as informações são bastante relevantes, mas eu acredito que nós tenhamos que ter um pouquinho mais de cuidado. Medir um lado com 1 metro, medir outro lado com pé. É isso. Então, mais ou menos isso. Bom, mas essa é a semana dos ladrões de dados aqui, né? E a gente tem aqui um outro ladrão de dados. É uma botnet chamada Aristinger que está infectando roteadores de link. Aliás, não é muita novidade não, né, Wilson? Não, Paulo. Essa questão de infectar roteadores para fazer redes de bots não é novidade. Tá? Então, isso aí é uma coisa antiga que vira e mexe e volta. O cuidado que eu digo, inclusive está colocado na notícia, é que os invasores estão utilizando roteiros automatizados para testar credenciais padrões de fábrica. A credencial padrão de fábrica, você entra no provedor do roteador e você encontra na internet. Por que o agente malicioso faz isso? Porque muita gente não muda a credencial padrão. E continua acontecendo. Não mudou a credencial padrão, você testa, captura aquele roteador e vai montando a sua rede de bot, a partir da qual você pode gerar ataques de negação de serviço distribuídos e outras coisas mais. Apenas atenção. Não estou falando nem de sistema operacional de roteador desatualizado. Estou falando de coisa anterior, coisa mais simples, que é a não alteração da senha padrão. Não pode só tirar da caixa, ligar na parede e entrar na internet, né? Não é bem assim. Mas até por causa disso, por causa desse tipo de coisa que está acontecendo, os ataques estão ficando cada vez piores, as taxas a frequência dos ataques e a velocidade deles está crescendo. E com isso, o mercado de resseguros levantou um alerta aqui, dizendo: o negócio está ficando ruim. Tá. Primeiro ponto, o que é o resseguro, né? Em síntese, o resseguro é o seguro do seguro. Tem determinadas apólices que são muito altas, você tem que procurar uma resseguradora que compartilhe com você esse risco financeiro. Mas vamos lá. O que acontece? Tudo isso é rescaldo ainda do que aconteceu no final do ano passado, com aquele incidente da CIM, que afetou o sistema Pix. Uma provedora de serviço de tecnologia da informação foi comprometida e, por aí, todos nós já sabemos o que aconteceu. Segundo a avaliação que está publicada, esse incidente gerou um prejuízo de quase R$1 bilhão. É um prejuízo pesado. Então, o que vem por aí? Primeiro, acredito que as seguradoras vão colocar um requisito, um sarrafo de entrada mais exigente para aceitar o seguro, aceitar determinadas apólices. E um segundo ponto que nós temos que olhar é que já existem normativos, inclusive do Banco Central, que obrigam, no processo de credenciamento de provedores de serviço de tecnologia da informação, é mandatório que esses provedores possuam seguro. Então, o seguro está entrando com força nessa questão do risco de partes relacionadas. Wilson, vamos permanecer, então, no setor financeiro aqui. A notícia seguinte é aquele título que diz que bancos e financeiras, 77% delas ou deles sofreram ataque cibernético material, ou seja, aquele que, de fato, a empresa perdeu grana ou mais. O tipo do ataque que teve consequência, né? que logrou êxito. Tem uma série de números, é um relatório publicado pela Coesit, mas o que me chama muita atenção, Paulo, e é uma coisa que, quando eu escuto isso, quando eu vejo isso, eu fico muito preocupado, é
quando é o seguinte trecho desse relatório, né? Ele aponta que 56% das organizações consideram a necessidade de mais automação para detecção, resposta e recuperação como uma das principais lições aprendidas. Quando eu vejo isso, eu dou uma parada, porque hoje nós estamos vivendo esse hype da automação e muitas vezes a solução não é por aí. É o que eu sempre digo. Se eu tenho um processo ruim e eu automatizar esse processo, eu terei um processo ruim automatizado. Então, eu acho que nós temos que dar um pouquinho para trás. Isso é uma questão típica de governança, tá? Para olhar qual é o processo. E, a partir daí, se automatiza ou se não automatiza. Mas não vamos entrar nessa sandice, podemos dizer assim, de automatizar tudo. Tá? Aí tem um trecho desse relatório que eles, em termos de detecção e resposta, o pessoal espera que a IA tome algumas decisões autônomas. Aí eu já arregalo meus olhos. É aquilo. Se eu tenho um processo firme, tudo bem. Agora, não é a IA que é a solução. A solução é o processo. Aí ela pode entrar ou não. Não, não é a solução a IA. Porque aí começa essa sandice, e eu vejo com os meus colegas, IA, IA, IA. Tem uma charge que é interessante pra caramba, é uma reunião de board. O presidente do board pergunta: o que nós queremos? IA. Para quando? Para ontem? Para fazer o quê? Não sabemos. Então, é uma piada, mas isso é real. Isso é real. Mas é assim que está Paulo, acontecendo. IA é um projeto. Perguntas têm que ser feitas e respondidas. Para quê? Por quê? Como? Quando? Qual é o time frame? Quais são as métricas de sucesso? Tem orçamento ou não tem orçamento? Perguntas básicas. O velho 5W e 2Hs. Então, é exatamente sobre isso a notícia seguinte, porque é uma notícia trazida aqui por um fornecedor de TI chamado Ivanti, o Ivanti, que diz o seguinte: a governança de IA não acompanha a escala na TI. É isso. Isso nós já sabemos, né? Que hoje a turma está acelerando a adoção de IA e a governança está ficando para trás. Eu quero dizer o seguinte: a governança não é o problema. A governança está ali para ajudar. Está sendo. Não, nós estamos atrasados por causa da governança. A governança está correndo atrás. Se a governança está correndo atrás, diminui a velocidade da IA. Porque fazer sem governança, usando um termo técnico, é um tiro no pé. Vai dar problema. Não precisa. Isso aí é líquido e certo. Se fizer de maneira assodada, vai dar problema. Vai dar ruim, não precisa fazer nem pesquisa para isso. Bem, vamos sair dos Estados Unidos, vamos para a Europa. Vamos. Supply chain, Wilson, supply chain na Europa virou alvo. Tem um relatório de uma empresa americana chamada Black Kite, empresa respeitadíssima, que fez um levantamento e trouxe aqui um resultado dizendo que, ó, bola uma vez supply chain, cubram-se. Paulo, olha lá. A União Europeia é um dos grupos que tem as melhores legislações, ou melhor, as legislações mais rigorosas em termos de supply chain, segurança de terceiros, segurança cibernética. O NIS2, ele vai a fundo nessa questão. Tá, ok? Só que um ponto que eu gostaria de falar desse relatório é que o que está sendo dito para a Europa não é para a Europa, não. É para todo mundo, é para o mundo inteiro. Essa carapuça aí, ela serve para muita gente. Inclusive para nós, né? Inclusive para nós. Nós vimos aqui umas notícias anteriores que os incidentes foram consequência de comprometimento de partes relacionadas na cadeia de suprimento de software. Acho que a maioria, eu acho que o nosso programa dessa semana, se tem um tema que foi a pauta, foi terceiras partes relacionadas. Então, o que a Black Kite levantou
serve para todo mundo. Hoje, as partes relacionadas, o que é isso? São supridores e outros parceiros, eles são um vetor de acesso, um dos vetores de acesso mais utilizados pelos agentes maliciosos. Partes relacionadas, credenciais, e o outro são vulnerabilidades expostas no ambiente externo. Então, esses três são os grandes vetores de ataque, vetores de acesso. Parte relacionada está entre eles. E essa mesma empresa, eu tenho a impressão que você viu esse relatório, eles fizeram um relatório aí sobre vulnerabilidades, tirando a seguinte conclusão: tem milhares de vulnerabilidades, somente 48 ou 50, de fato, eram perigosas, né? Imediatamente perigosas. Esse é um outro relatório da própria Black Kite que ele mostra para a gente o seguinte: vulnerabilidades existentes e quais são as efetivamente exploradas. Se eu não me engano, eram 58. Tá, eram 58. No ano de 2025, né, foram mais de 48 mil CVEs, e dessas, apenas 58 são efetivamente exploradas. 0,1. Se eu estou correto na matemática, é 0,1. 0,1%. Essas são as preocupantes. Então, é o que está sendo... já conversamos sobre isso uma vez, né? O pessoal não está tendo tempo para corrigir todas as vulnerabilidades. E nem o agente malicioso está tendo tempo para explorar todas. Ele vai pegar só as gordas. Wilson, é isso. Esses foram os nossos destaques dessa semana. Obrigado a você pela gentileza de localizar essas pérolas no noticiário. Tá. Paulo, posso fazer um adendo? É? Nessa sua última expressão, pega só as gordas. Quais são as gordas? São aquelas que comprometem ERP, comprometem bibliotecas, comprometem plugins, comprometem CRMs. Essas são as gordas. Exatamente. Todas elas. Bem nutridas. É isso, pessoal, Paulo. Obrigado, pessoal. Até a próxima semana. Wilson, obrigado. Até a próxima semana. Até breve.